Olá, estamos aqui com mais um podcast Conexão Mais Saúde e hoje tá bem friozinho já aqui em Guarapuava. Quem é de Guarapuava, região, sabe como Guarapuava é geladinho e a gente já começa a deixar a temperatura da água do chuveiro já reduzindo, né? Deixando super quente, porque fica um banho bem agradável, bem gostoso, mas quem é da área, até eu tô com uma dermatologista aqui, não curte muito quando a gente toma banho pelando, né? Então eu brinquei pelando porque a gente vai deixando, vai diminuindo, a água vai ficando mais quente, né? Então o Conexão Mais Saúde de hoje é sobre cuidados com o cabelo, especialmente no inverno, com a pele facial, que também a gente tem que ter cuidado maior, com as mãos e com toda a pele em si. Nossa convidada é a doutora Luara Cabral. Muito obrigada Prazer. pelo convite, Kerlin. Está sendo um prazer estar aqui passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Prazer ter você aqui no podcast Conexão Mais Saúde. Né? Cada vez que eu trago um médico aqui, eu falo, ai, que bom, porque eu sei como a rotina de vocês é corrida. Sim. E que bom ter esses 45 minutos, pelo menos, a sua atenção e para trazer muito conteúdo para os convidados que estão nos acompanhando, né? O pessoal que está nos acompanhando no Conexão Mais Saúde. A gente leva muitos cortes para o Instagram da Revista Mais Saúde. Quem nos acompanha também na TV Araucária, para nós aqui é essencial ter profissionais capacitados que estão sempre estudando, trazendo novidades para Guarapuava, região, e também contando um pouquinho para quem está nos acompanhando como cuidar da pele, dos cabelos. Junho, julho, principalmente, que é a época mais fria aqui de Guarapuava, né? Sim. Eu falo que até eu vou diminuindo ali a temperatura do chuveiro, mas eu falo, meu Deus, e meu rosto da pele com essa água tão quente, como que fica, né? É bem isso, Kelly. Mas antes da gente contar, conta um pouquinho da sua formação, doutora Lara, antes da gente trazer todos os conteúdos, todas as dicas, né? Você é de Guarapuava, não é de Guarapuava? Ou se formou longe daqui, voltou para cá? Então vamos lá. A trajetória médica, ela é realmente algo muito longo, são anos e anos de dedicação. Então eu sou aqui de Guarapuava, nasci, vivi até os meus 15, 16 anos. Quando eu decidi fazer medicina, então os meus pais decidiram que a melhor opção era eu já ir para Curitiba para fazer a parte de cursinho e o vestibular para medicina. Tive a grande alegria de ser aprovada em medicina, então foram 6 anos de medicina, eu me formei na Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, em Curitiba. Após isso, na verdade, desde que eu entrei em medicina, eu já gostava de dermatologia, por inspiração de uma prima minha. Então você já entrou meio que decidida. Decidida. Só que eu falei, não, vou estar com a mente aberta, vou passar por todas as especialidades e ver se realmente a dermatologia é o que me faz brilhar os olhos. E foi isso, realmente a dermatologia é a área que eu amo, sempre amei, disparado com as outras. Eu gostava um pouquinho da parte dos bebês, neonato, mas nada comparado com a dermatologia. Então eu decidi prestar a especialização de dermatologia, também que é algo mais concorrido até que um vestibular. E após o meu segundo ano de tentativas, eu consegui ser aprovada na Santa Casa de Curitiba, então eram 2 vagas, apenas 2 vagas e nossa, é muito pouco, mais de 100 candidatos, então é algo extremamente concorrido. E eu tive a grande alegria também, foi a minha segunda alegria, então, de entrar em dermatologia na Santa Casa. O serviço da Santa Casa é algo extremamente complexo, então a gente faz toda a parte de doenças mais graves da dermatologia e, claro, toda a parte de procedimento, a parte cirúrgica de câncer de pele, lesões benignas e também a parte estética. Porém, eu gosto muito dessa parte da estética, eu quis me aperfeiçoar mais. Então eu acabei indo para São Paulo e eu fiz um fellow, que a gente chama, que seria um aperfeiçoamento mesmo na área de estética, em que eu fiquei 1 ano indo para São Paulo, além de toda a parte da dermatologia em Curitiba, para realmente ficar bem especialista. Mas você estava ainda cursando na Santa Casa, ainda estava lá e ia para São Paulo? Ia para São Paulo. No último ano de dermatologia da Santa Casa, eu resolvi fazer essa loucura aí e ir aos finais de semana para São Paulo. Então eu ficava nessa durante a semana na Santa Casa, final de semana ia para São Paulo. Mas valeu a pena e com certeza eu nunca tive dúvidas que eu voltaria para Guarapuava.
Realmente é o local que eu me sinto acolhida, né? A minha casa, onde está a minha família. Então, nunca foi algo que me gerou dúvidas voltar para Guarapuava. Então, eu estou muito feliz e realizada de estar aqui. Então, você só saiu para estudar, mas já saberia que depois que acabasse, voltaria todas as pós, especializações, voltaria para Guarapuava. Voltaria para Guarapuava, com certeza. E falando, então, um pouquinho dos cuidados com os cabelos no inverno. Por que nossos cabelos modificam tanto, sofrem tanto nessa temperatura mais fria do ano? Então, assim, pela baixa umidade do ar durante o frio, a gente acaba tendo perda de muita água, não apenas na pele, mas também o nosso fio. Além disso, o principal fator desencadeante seria a água quente. Então, com isso, favorece muito o aumento de oleosidade e, com isso, proliferação de fungos. Então, gerando quadros como a gente chama de dermatite seborreica, que é a famosa caspa. E, além disso, as pessoas têm a tendência de usar gorro, chapéu. Isso abafa ali todo o couro cabeludo. Quer dizer que aquela touquinha que a gente vê muita gente usando no inverno acaba abafando. Abafando e desencadeia mais a proliferação de fungo. Porque fungo gosta de ambiente úmido, quentinho. É isso que ele gosta de se proliferar. Então fica um ambiente super bom para ele. E isso aumenta muito ali esse quadro de caspa mesmo. Então a água quente realmente é um vilão para os cabelos. É um vilão. Tem muita gente que fala assim, nossa, meu cabelo no verão é bem mais sedoso, mais bonito. No inverno parece que ele fica mais ressecado, não tem a mesma vida de que quando é o verão, né? Então, realmente a água quente é prejudicial. Se deixar muito quente para lavar o cabelo no inverno é prejudicial. Prejudicial. E ainda tem um outro fator que eu sempre falo aqui no consultório para os pacientes. As pessoas têm a tendência de lavar menos o cabelo no frio. A preguicinha. A preguiça. Ai, tá muito frio, banho nesse frio. Não vou lavar o cabelo de jeito nenhum. Aí acumula resíduo ali na nossa base do couro cabeludo, que é o folículo. E isso também prejudica muito a saúde dos fios. Pode até gerar um quadro de quebra de fios de tanto acúmulo de resíduo, junto com ali a oleosidade. Então, lavar os cabelos com uma constância é algo que impacta na saúde dos cabelos. E eu sei que tem gente que tem cabelo normal, outros têm cabelo mais para seco, outros com a raiz mais oleosa, mas tem uma quantidade que você indica para lavar durante a semana, 3 vezes, 2 vezes, seria o mínimo ideal nesse período de inverno? Para cabelos oleosos, tendência à oleosidade, o ideal é lavar todos os dias. Lavar todos os dias não aumenta a queda de cabelo. Eu ia te perguntar isso, porque muita gente fala, eu tenho medo que vou perder muitos fios, vai cair meus cabelos. O que acontece, Kelly? O nosso cabelo, ele passa por um ciclo natural de crescimento e queda. Todo mundo tem esse ciclo, é o ciclo do cabelo. Porém, ao lavar todos os dias, acaba que você acaba ali retirando aqueles fiozinhos que já estão soltos e que estão para cair. Então não é que vai cair. Não é que vai cair, ele já iria cair normalmente pelo ciclo natural do cabelo. Porque tem que cair para nascer cabelos novos. Isso é natural. Então é algo que as pessoas têm a impressão de que está aumentando a queda, mas não. Apenas ali pelo manuseio durante o chuveiro, você acaba desprendendo o cabelo que normalmente já iria cair. Então, isso é mito. Então, voltando à pergunta com relação aos cabelos oleosos, o ideal é lavar todos os dias. Para cabelos cacheados, aquele cabelo afro, pode ser dia sim, dia não, então dias alternados, que são cabelos mais secos, não tem problema. Mas menos que isso, já causa um dano ali no folículo. Mesmo quem tem o cabelo molinha, que a gente chama desde aqui, seria um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Assim, para manter o cabelo de uma maneira saudável. E que nem o meu, que tá ondulado, não é bem cacheado. Eu falei, mas agora que eu tô deixando ele natural, tá ondulado, seria a mesma coisa? Um dia sim, um dia não?
O seu cabelo, pelo que eu percebo, a tendência não é ser muito oleoso. Não, ele não é. Não é, né? Então... Porque às vezes ele aguenta, assim, eu acabo lavando geralmente segunda, quarta e sexta. Que é os dias que eu vou pro CrossFit, daí eu suo bastante, aí eu já tomo banho e lavo. Geralmente eu lavo esses dias, segunda, quarta e sexta. Mas mesmo sábado e domingo, que daí domingo já fica um dia a mais, ele não fica oleoso, não sabe? Fica. Tipo, ele fica bem normal, assim, sabe? E tem gente que se fosse oleoso, no sábado já ia estar com a raiz oleosa. O meu caso é extremamente oleoso, meu cabelo é muito fino e oleoso, então é todo dia que tem que ser lavado. No seu caso, eu indicaria então você fazer dia sim e dia não. E algo importante que você citou é com relação à atividade física e suor. Então, o cabelo tem que ser lavado. Não dá pra deixar aquele acúmulo de suor ali no couro cabeludo. E eu, pelo menos, eu suo, não sei, né? Provavelmente as pessoas, cada um vai ter um jeito. Mas eu, quando eu faço atividade muito intensa, eu suo muito bem aqui assim, que é bem essa parte da região que a gente fala da franja, né? Bem aqui, mas muito assim, fica muito, né? Aí eu penso, não tem como eu ir trabalhar, tipo, com o cabelo mega suado, né? Porque ele fica bem na parte daqui superior, realmente né? é prejudicial. E outro fator importante, com relação ao frio, as pessoas tendem a usar mais chapinha e secador de cabelo. Né? Então, assim, a principal orientação com relação ao secador é manter uma distância pelo menos de 15 a 20 centímetros da cabeça, deixar longe, e protetor térmico é obrigatório. Até a próxima pergunta é aqui, máscaras, leave-in e óleos, o que realmente ajuda? É meio difícil porque eu acho que no YouTube a gente não pode falar o nome, né? Muita gente quer saber o nome dos produtos que você indica, né? Ou para cabelo oleoso, ou para cabelo seco, né? Só que provavelmente se a gente falar, né, vai parecer uma propaganda, né? Assim, no meu Instagram eu costumo orientar as pessoas, assim, nada que não vá prejudicar, né, a saúde, enfim, eu costumo dar orientações de marcas. Eu coloco muitas dicas, realmente com ciência e verdade todos os dias no meu Instagram, então não deixem de me seguir. Já aproveita aí, já seguem lá, né? Porque aqui a gente não consegue falar o nome dos produtos, das máscaras, dos leave, né? Mas lá no teu já vai ter essas dicas, vai ter. Assim, Kelly, o nosso cabelo, a parte do fio, da haste, é cabelo morto. Aqui não é cabelo vivo. Então, assim, tudo que a gente coloca, por exemplo, hidratação de salão, olhinho de silicone, é como se fosse passar uma tinta na parede. Então, a gente... É bom. Ai, mas eu não vou hidratar, não vou fazer nada? Não, você vai, porque a gente consegue mascarar, colocar uma maquiagem nos fios e isso torna ele mais bonito, mais brilhoso. Esse é o motivo de usar óleo, de fazer as hidratações. Não é, realmente você não vai estar hidratando o seu cabelo, você vai estar mascarando. Nossa, e eu uso bastante, não sabia disso, porque depois que eu deixei meu cabelo ondulado, eu uso bastante óleo, uso máscara também, às vezes misturado um pouquinho com olhinhos, bem daqui pra baixo. Pra baixo, porque a parte viva do nosso cabelo, igual eu falei, o ciclo capilar, tudo que acontece no nosso cabelo tá aqui dentro, tá aqui na saída da haste do fio. Agora aqui já é cutícula que não tá viva, então é cabelo morto. Então, assim, as máscaras de hidratação eu oriento fazer uma vez na semana durante o frio. Por quê? Por essa tendência da baixa umidade, de ressecar associado à água quente, isso acaba ressecando mais essa haste e as cutículas que é formado o nosso cabelo acaba se arrepiando e ficando feia. Então, usar máscara, usar óleo de silicone, você vai mascarar, você vai passar uma maquiagem. Por isso que as hidratações de salão, elas são temporárias. Porque você vai lavar o seu cabelo, vai sair. Porque é lá por fora. Mas se a hidratação não for aqui, se não fizer com ozônio, que tem alguns salões que fazem com ozônio, daí pega mais aqui, né? Então, se não for aqui, onde é que tá crescendo o folículo do cabelo, quer dizer que o restante meio que só tá mascarando. Mascarando, né? O que é muito bom, porque isso deixa o cabelo bonito, mas é algo temporário, né? Então você vai passar hidratação, mas com o passar do tempo, você vai tirar. Como se fosse tirar uma tinta de uma parede.
Se for fazer em casa, então a máscara pode fazer uma vez por semana. Tu pode Pode. usar bom ali, vamos dizer, por exemplo, no sábado eu tenho mais tempo. Então vou lavar meu cabelo, vou deixar máscara, vou deixar com uma Pode. touquinha ali, uns 30 minutos ali, né? Deixando a Isso. máscara agir, depois enxagoa bem, né? Isso você vai estar deixando esse seu cabelo mais bonito. Então isso melhora o aspecto, melhora a textura do cabelo, mas igual eu falei, tudo temporário. Você não está tratando o seu fio, você está mascarando. Então, uma coisa importante de não esquecer são os protetores térmicos. Então, os protetores térmicos, eles têm que estar indicado no rótulo que eles protegem temperatura de 230 a 250 graus. Os protetores têm essa orientação no rótulo. Essa orientação? Tem essa orientação no rótulo. Por que usar um protetor solar numa haste, então, que é morta? É o mesmo pensamento. Para que você deixe a cutícula, que é as camadinhas que são formadas a haste, que elas fiquem lá bonitinhas, lisinhas. Esse é o objetivo. Porque se você começar a agredir com aquecimento, com tintura, com coisas agressivas, acaba que essa cutícula toda se arrepia e daí traz aquele cabelo opaco, aquele cabelo com ponta dupla. Esse é o objetivo de passar todas as máscaras, hidratações, leave-in, óleo. É basicamente isso. E aproveitando, né, que a gente tá falando aí de cabelos, o frizz do cabelo, tem alguma coisa que ele ajuda a diminuir o frizz do cabelo? Quando é o cabelo ondulado, assim, tem algum produto que ele deixa mais, tipo, mais assentadinho, que nem a gente fala, com menos frizz? Sim, hidratação. E eu gosto muito de indicar os óleos de silicone, porque realmente você consegue assentar ali o fio e deixar ele lisinho. Ai, que bom. Então, aí, cabelo, você vai te fazer mais uma pergunta, mas aqui já foi tudo, né? Foi tudo. Vamos pro bloco, que a gente até deixou meio separadinho aqui em blocos. Agora vamos para a parte da pele, do rosto e do corpo. Comecei já o podcast falando da questão de tomar banho na água muito quente, né? E pro rosto, é prejudicial também se a gente tá tomando banho naquela água bem quente e já lava o rosto ali no começo do banho ou no final com a mesma água que tá lavando o corpo? É o mesmo pensamento. Por causa da baixa umidade do ar, a gente acaba perdendo muita água para a pele e, além disso, a água quente acaba levando embora toda aquela barreira lipídica de proteção da nossa pele. Então, é o mesmo pensamento. Isso leva extremamente a uma desidratação e piora do aspecto da pele. Mesmo pensamento do cabelo também. E o rosto, ele é mais sensível do que o corpo, né? Sim. Então eu acho que até pior ainda. Claro, pro corpo também não é bom, pra pele de todo o corpo também não é bom a água muito quente, né? Mas eu acho que o rosto, eu tenho a impressão, assim, de que eu, que sou clarinha, às vezes se eu tomar banho na água muito quente, lavar meu rosto ali, ele já sai bem vermelho, Bem assim, vermelho. né? Na bochecha, assim, né? Então o rosto tende a ser mais sensível do que o restante do corpo, da pele do corpo, Exatamente. né? O que acontece? A nossa pele, ela é formada de camadinhas, como se fosse tijolinhos um em cima do outro. Só que os tijolinhos da nossa pele do rosto, eles são bem mais fininhos que do corpo. Então pensa, é uma pele extremamente fina, com muita vascularização e ainda o vento gelado, tudo do meio externo vai diretamente na região do rosto. Então, isso é um conjunto de fatores que levam à piora, principalmente da região do rosto. Então, tanto por ele ser fino, quanto pela extensa vascularização e também que ele recebe diretamente os agentes externos. E aí, se pensar, realmente vai pegar o sol, vai pegar os dias que tem muito vento, vai pegar o vento direto, né? E se você pegar principalmente na região da pálpebra, se você sentir, olha que pele fininha. Então, por isso que a região ao redor dos olhos, ela é uma área bem sensível. E tem essa tendência a piorar durante o frio. Até o protetor nem tava aqui ainda, mas já me veio da gente falar do protetor solar, porque muita gente fala assim, ai, tá, mas tá frio, esses meses, tá, às vezes tem dias que nem sai sol, tá um dia cinzento, e eu nem uso protetor, eu economizo o protetor em junho e julho, né? O que você, como dermatologista, doutora Lara, fala disso, das pessoas que pensam, principalmente um dia que é nublado, inverno, em não usar protetor?
Isso é questionado todos os dias aqui dentro, principalmente em Guarapuava. É uma das principais perguntas? Principais perguntas. E o que eu respondo? Gente, se é dia, é porque tem sol. Se tá nublado, se tá chovendo, se tá um dia lindo como hoje, não importa. Se é hoje dia... a gente tem o sol, né? Hoje ainda tem o solzinho, Hoje né? tem o sol, mas não importa. Pode ser aquele dia mais chuvoso e nublado. Se é dia, é porque a radiação solar está entrando. Então, precisa do protetor solar. Claro, a radiação ela é menor, porque tá o tempo nublado, então acaba entrando chegando menos radiação, mas ainda está chegando. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Outro fator importante, já que a gente está falando de protetor solar. Muitas pessoas, após a pandemia, começaram a trabalhar em casa. E falaram, eu só fico em casa. Tá, mas você fica em casa numa sala toda fechada, sem uma janela aberta? Geralmente não. Geralmente a pessoa tá com a janela aberta, a persiana aberta, enfim. Então, está passando a radiação solar. Então, precisa usar mesmo em casa. Então, não tem desculpa. Mesmo trabalhando não home tem office, desculpa. tem que usar o protetor. Tem que usar. Né? E não tem desculpa, porque hoje em dia tem em spray, tem em pó, tem stick, que são aqueles bastõezinhos. Então, não tem desculpa para não usar o protetor solar. E a luz azul, que muita gente trabalha na frente do notebook o dia todo, manhã e tarde, ou até mesmo com o celular, né, mexendo no celular, respondendo o cliente, a luz azul também é indicação de usar o protetor solar para as luzes do notebook, do celular? Então, assim, muitos... Ou essas luzes que a gente até fala, essas luzes artificial, que a gente mesmo no escritório, em casa, a gente deixa ligado, né, para leitura, para trabalho. Muitos estudos mostraram que a luz do celular e do computador até não é tão impactante. Porém, as lâmpadas, elas são prejudiciais, principalmente para quadros de mancha. Então, para surgimento de manchas. Então, quem tem melasma, quem tem uma tendência a manchar a pele, aquelas manchas escuras, castanhas, precisa usar o protetor solar. Só que esse protetor solar, ele precisa ter pigmento. Então tem que então ser... não pode ser só o protetor branquinho, aquele que geralmente passa. Precisa da cor. Ou também os chamados protetores solares físicos ou minerais. Também eles têm essa proteção. Eu tenho melasma e eu descobri faz acho que 2 anos isso que tem que ter cor. Porque até então eu sempre tenho preguiça de passar o protetor normal em cima, né? Ou já comprar com o protetor, né? Daí faz uns 2 anos que eu descobri que além do protetor, que eu passava o protetor normal, ou eu passasse uma base em cima, né? Com um pouco de cor, ou eu já comprava o protetor com cor, porque eu não sabia disso. Eu passava o protetor, aí passava um lápis no olho, o rímel, mas não passava a base, né? E eu tenho melasma, daí pra mim até quando eu fiquei, eu falei, nossa, eu nunca usei protetor com cor. Sempre usei de manhã, às vezes de meio-dia, quando dá tempo já retoco o protetor, mas nunca tinha me ligado de comprar o protetor com cor, justamente por eu ter melasma. Kelly, pro seu caso, que é melasma, não tem jeito. É protetor solar com cor 100% das vezes. Era um descuido meu, né? Faz parte do tratamento do melasma. O tratamento primordial é o uso do protetor solar com cor. E hoje em dia tem muitas texturas. Tem o mais efeito base de cobertura alta, tem o mais levinho. Então tem para todos os gostos, não tem desculpa. E agora que a gente tocou na questão do melasma, quem tem melasma é indicado fazer algum tipo de peeling no inverno ou não? Com certeza. Que é uma dúvida que eu tenho também, né? Principalmente eu que tenho melasma, né? Eu fico pensando, será que eu posso fazer? Ou será que é pior descamar a pele por ter melasma? As pacientes de melasma, eu falo, chegou o frio, chegou o inverno, é a hora que a gente tem que potencializar e entrar com todas as armas contra o melasma. Porque nesse período nós podemos abrir mão de ácidos clareadores mais potentes, o que no verão não pode. E além disso entram os procedimentos.
peeling, tanto peeling químico, como também eu gosto de fazer um procedimento que se chama MMP com Drug Delivery. Vou te traduzir tudo isso. Você traduz agora. Então é uma máquina que tem na pontinha umas microagulhinhas em que vai perfurando e junto vai colocando o medicamento clareador direto na pele. Então ela vai perfurando e já vai entrando o medicamento junto. Junto, o medicamento clareador junto. Isso potencializa muito o tratamento. O resultado é muito bom. E assim, muitas pessoas falam, ai meu Deus, mas vai doer. A gente faz tudo com anestesia. Então fica tranquilo que é um procedimento praticamente indolor. E além de a gente colocar esses medicamentos clareadores e melhorar essa questão das manchas, acaba também estimulando ali uma nova vascularização, estímulo de colágeno, porque a gente gera essas microperfurações, então melhora ali o aspecto da pele globalmente. Nossa, esse tratamento eu não conhecia. É bem legal. Né? Bem legal. Então, além de tratar, vai melhorar até o colágeno da pele por já estar trabalhando essa parte com medicamento, né? É excelente. Que legal. E tem algumas, até mudando um pouquinho não só do rosto, mas geralmente no cotovelo, no joelho também, ou até mesmo nas mãos, às vezes tem pessoas que saem bastante rachaduras perto das unhas por causa do frio. Tem algum creme corporal, um hidratante que ajuda essas regiões que geralmente a pele parece que fica mais ressecada por causa do frio, a não ter rachaduras no inverno? Agora eu vou entrar num assunto sobre veículos. O que é isso? O veículo de um produto é como se fosse o que está carregando a substância, ou seja, é o caminhão ali que está carregando o ativo do produto. Quais são esses veículos? Creme, sérum, loção, gel creme, e isso impacta diretamente no resultado ali do tratamento. Por quê? No frio, eu sempre indico o uso de cremes, porque eles tendem a ser mais espessos, mais densos e dessa forma geram uma hidratação melhor. Diferente, por exemplo, das loções e dos sérums. As loções e os sérums já são mais levinhos, mais fluidos, então não trazem aquela hidratação que a gente precisa para o frio. Então o hidratante é o que é mais espesso, mais grossinho, assim, quando pegar mais espesso. O sérum, ele é mais líquido. Isso, o hidratante, então, ele pode ser em creme, em loção, em sérum. No frio, eu indico o uso de creme, que é o mais grosso, mais espesso. Não vou citar marcas, mas geralmente na farmácia são os potões. Os potes Os potes grandões, que geralmente são em creme, numa consistência mais espessa, mais densa. Esses principalmente é melhor para cotovelo, joelho, até pés, que a gente tem rachadura embaixo, né, na planta dos pés, ali na parte solar dos pés, né? Então acho que até ali também, depois de um banho à noite, você passar bem o creme, cremes é melhor, densos, né? É melhor. E também eu gosto muito de indicar o uso de óleos de banho. Então, além de usar o hidratante no pós-banho, eu indico já o olhinho ali para você tomar banho. Então, já ajuda na hidratação durante o banho. E o creme, ele precisa ser usado sempre após o banho, quando a pele ainda está úmida, que é neste momento que o creme é melhor absorvido. Então, saiu do banho, já deixa no banheiro ali, já passa o creme. Outra dica também, que é uma coisa simples, mas que ajuda, ai doutora, eu não passo creme porque é muito gelado. Então vem tipo frio. Fala que é o frio, que quer colocar roupa, né? Veio o frio do inverno, já quero me vestir. O que eu falo? Deixa o pote do creme um pouquinho na frente do aquecedor. Uns 3 minutinhos, para ele ficar morninho e você passa ali tranquilo, não sofre com frio. E até falando algo bem simples, mas acho que é legal deixar para quem está nos assistindo, seja no YouTube, na TV Araucária, o olhinho que tu usa no banho, é legal você passar um pouquinho antes de sair? Por exemplo, passar o óleo, dar mais uma enxaguadinha e sair? Ou você recomenda só usar o óleo e não dar aquela enxaguada? Quando é óleo corporal, assim, que tu usa já
no Sim. próprio chuveiro ali. Pode enxaguar. Dá pra passar, dar mais uma Dá, enxaguadinha, aham. daí sair. E hoje em dia nós temos óleos de banho que eles até formam espuma, de algumas marcas específicas. Nossa, eu não sabia Que- que o meu até não forma, assim, bom O saber. povo brasileiro gosta de sabão que faz espuma. Porque senão acha que não tá Não tá resolvendo. não tá resolvendo. Então, as marcas estão formulando os óleos que você passa e vai... Claro, não é aquela espumona, mas vai fazendo uma espuminha. Que interessante, eu não sabia que já Bem tinha uma legal. espuminha. Tem. E o que você falou faz sentido, né? Porque o pessoal quer, mesmo que é um óleo, o pessoal quer que seja mesmo o efeito do sabonete líquido, assim, que vai passando e já vai Exatamente. ficando aquela espuminha, né? E já que a gente tá falando em sabonete, Kelly, uma Ah, orientação... muito bem. Até questão de sabonete Sabonete. para rosto e para corpo. Precisa ser Isso. diferentes? Então, assim, como a gente tá falando direcionado para frio e piora de ressecamento de pele, a minha indicação é sempre os sabonetes que se chamam Sindets. Esses sabonetes, eles mantêm o pH neutro da pele. Então, são os sabonetes mais suaves e que realmente não vão alterar nada ali da barreira da pele. Existem diversas marcas de sabonetes Sindets, hoje disponíveis, de vários preços também, e é o mais indicado, tanto para o bebezinho, então geralmente os produtos do bebê a gente indica nesse tipo Sindet. Então, para o adulto também durante o frio é uma boa indicação. E o melhor ainda é se for líquido e não em barra. Não em barra. Não então. em barra. Na forma líquida é melhor ainda. pH neutro. pH neutro, que é o que a gente chama de Sindet. Nossa, interessante. Muito Aham. bacana. E falando dos lábios agora, que também é uma coisa que muita gente reclama que tem resseca, rachaduras nos lábios, né, nesse período de frio. O que você indica para não ter rachadura nos lábios? Então, assim, os lábios, eles realmente sofrem muito no frio pelo mesmo fator que eu falei da pálpebra. É extremamente fininho, delicado, então o lábio é uma área sensível, com tendência a gerar fissura, descamação, e isto é potencializado, a piora, pelo ato de lambedura. Então, a saliva, aquela pessoa que fica passando a língua ali nos lábios, acaba piorando o ressecamento. Então, a primeira orientação é tentar se cuidar com relação a isso, evitar ficar passando a língua nos lábios. E a outra coisa é o uso de muito hidratante. Dos mais espessos também possível. A vaselina, não é uma marca, é uma substância, a vaselina eu sempre indico. Ou também produtos à base de glicerina, pantenol, niacinamida. São todas substâncias hidratantes. Até eu ia te perguntar, né? A gente geralmente até fala que a manteiga de cacau funciona mesmo. A manteiga de cacau. Que é o que eu acho que o pessoal mais utiliza no frio, é a manteiga de cacau, né? Então, assim, ela serve para fazer uma película ali de proteção. Fim. Só isso. É só uma película ali. Uma película de proteção. Realmente ela não traz aquela hidratação que a gente precisa para o frio. Então, assim, se você tá com o lábio que não tá com aquelas fissuras, aquela descamação importante, ela até ajuda a proteger ali contra o vento por formar essa barreira. Agora, se já tá com um grau maior de fissura, descamação, irritação, daí eu já indico outros produtos mais potentes no quesito hidratação. Até se puder repetir os que você indica, porque eu acho que isso é uma dica muito importante, né? Quando o pessoal já tá com rachadura, né, para não ficar colocando a língua ali, tudo, eu acho que é bem importante a gente repetir pro pessoal que tá nos acompanhando, né? Então, produtos que vocês leiam no rótulo que apresentem glicerina, óleo de semente de uva, niacinamida, pantenol, então são todas substâncias que ajudam na hidratação. E esses produtos, quem gosta de usar batom todos os dias, né, especialmente as mulheres, passa antes e dá para passar o batom normal em cima. Sim, dá para ser feito isso também, mas hoje em dia
Também existem várias marcas que já dão aquele efeito de gloss, que já fica bonito. Então tem opções bem legais disponíveis no mercado que nem precisa. Tanto passa, já tem a hidratação. Já tem a hidratação, né? Tem alguma dica caseira, assim, segura para quem está nos assistindo, quer fazer em casa em relação à proteção dos lábios? Olha, o óleo de coco, ele até pode ali fazer uma película, uma proteção até certo limite. Então, se o lábio não tá com uma fissura importante, o olhinho de coco pode ajudar. Mas também, então, tem até um certo limite. A partir dali já precisa de um produto direcionado. E a questão da pele do corpo no inverno? Tem algum cuidado, assim, que você gostaria, alguma coisa de redobrar os cuidados, né? A gente falou principalmente da pele mais sensível, que é a do rosto, né? Então, do corpo, você como dermatologista, né? Que eu falo, tem muita pele para cuidar, né? Bastante. Tem algum cuidado também que você gostaria de deixar para o pessoal nesse período mais de friozinho agora? Então, eu acho que o importante é realmente fazer a dupla hidratação. O óleo de banho que a gente conversou, saiu com o corpo ainda úmido, passa o creme, não loção, o creme. E principalmente focar para aquelas áreas que ficam mais expostas ao vento, ao frio. Então, a região dos braços, da canela ali, da perna. Então, e as áreas que também são propensas a ficarem mais espessas, cotovelos, joelhos, são todas áreas que precisam de uma hidratação. Então, no frio, as pessoas tendem a deixar isso mais de lado. Então, acabam aumentando a temperatura da água e deixando a hidratação de lado. E algo importante que eu gostaria de comentar também com relação à região corporal é que as doenças de pele, elas são exacerbadas, elas são pioradas durante o inverno. Então, quadros principalmente de psoríase, dermatite atópica, nós temos piora nesse período. Então, as pessoas que têm essas doenças têm que potencializar a hidratação. Precisa. Hidratação. Eu ia te perguntar, eu peguei água, agora até eu ia falar, né? Muitas vezes o pessoal também deixa a questão de beber água de lado, né? Sim. Bebe bem menos do que nos dias de calor. E eu acho que isso pra pele é muito ruim, né? Tem que beber muita água, né? No inverno também. O nosso corpo é um só. Então precisa tudo estar em equilíbrio. Então o consumo de água também, ele precisa estar adequado para a pele se manter hidratada. Então tudo é um conjunto de fatores para que se tenha uma pele saudável. Isso é bem importante, porque muitas pessoas me falam, eu tomo chimarrão. Então, no inverno, eu tomo chimarrão de manhã, eu tomo chimarrão de tardinha e tomo bem pouquinha água, né? Mas a água do chimarrão faz o mesmo efeito da água. Eu falo, não, o chimarrão é outra coisa, como se fosse um chá, né? Tem que tomar água, pura água mesmo, né? Porque às vezes o pessoal pensa, eu tomo bastante chimarrão de manhã, bastante chimarrão de tardinha, então já tomei meus 2 litros, 2 litros e meio de água, né? Não. Mas não é, tipo... Eu falo chimarrão é chimarrão, água é água. E a mesma coisa pro chá, né? Às vezes o pessoal fala, eu tomo toda hora chazinho e coisa e tal, conta como água. Não conta. Nada substitui, água, né? É a água natural e o chá é um chá, né? Se for um chá natural, saudável, tudo bem, mas tem que tomar a água também, né? Com certeza. Nosso corpo precisa tudo estar em equilíbrio para manter pele, cabelos, unhas saudáveis. E no inverno, assim... eu não sei se vem mais mulheres de procurar homens, acredito que são mais mulheres. Né? Qual que é o principal procedimento assim que elas gostam de procurar você como dermatologista no inverno? Olha, o principal procedimento, independente da época, é o Botox. É o Botox. O Botox é assim, eu sempre digo, o Botox é a porta de entrada para o mundo dos procedimentos estéticos. Realmente não tem quem não goste do procedimento. Então, esse é o
primordial, assim, independente da época do mas ano. é que todo mundo quer envelhecer, fala que quer envelhecer, mas quer envelhecer bem, né? Com a pele bonita. Com a pele bonita. Sem muitas rugas ali, né? Eu falo, então disparado é o Botox. Porém, no inverno, as pessoas já têm essa consciência de fazer a questão dos peelings, desses procedimentos mais abrasivos, vamos se dizer, e que pode mais seguro durante o inverno. Então, as pessoas tendem a buscar esses procedimentos mais direcionados agora para o frio. Doutora Luara, e os suplementos, especialmente colágeno, ele ajuda mesmo? Vamos dizer assim, tomar o colágeno? Porque é uma coisa que muita gente tem dúvida. Tem gente que fala que é muito bom tomar o colágeno e tem gente que fala que não adianta nada você tomar o colágeno, que não vai ajudar para esse efeito que a gente quer de dar uma melhorada na pele, Sim. né? Parecer aquela pele mais esticada. Então, assim, Kerlin, agora a gente tocou num assunto polêmico. Por quê? Não poderíamos encerrar esse Conexão Mais Saúde sem um assunto polêmico, sem um assunto né? polêmico. Então, assim, na medicina a gente conversa muito sobre comprovação científica. Então, assim, não há comprovação científica do real benefício do colágeno para a pele. Alguns estudos demonstraram um benefício do consumo do colágeno por via oral, se feito em conjunto com procedimentos, como por exemplo os bioestimuladores de colágeno. Então não só tomar o colágeno, tem que fazer em conjunto com os procedimentos. Com os procedimentos. Então, em conjunto dos procedimentos, o colágeno ele tem o benefício de potencializar o procedimento. E tem que ser o colágeno tipo Verisol, não pode ser outro. Entrando nesse assunto de suplementação, também algo que é muito comentado é a questão das gominhas, dos multivitamínicos. Então, assim, essas gominhas e multivitamínicos que estão lá nas prateleiras das farmácias, eles têm uma quantidade muito pequena de cada substância. A gente conversa ali sobre microgramas. Nossa. Então, assim, se você tem uma deficiência de alguma vitamina, por exemplo, da vitamina D, consumir essas cápsulas realmente não vai fazer a reposição que você precisa. Então, eu sempre digo para as minhas pacientes, essas gominhas, esses multivitamínicos, eles servem apenas para você eliminar pela urina. Então, eu falo, então é dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora, uma urina jogada ali super cara. Então, eu não indico, por esse motivo. Então, por exemplo, quem tem baixa de vitamina D ou vitamina C, tem que tomar outro, não só essas gominhas, mas teria que ser algo que você manda e manipular na farmácia, ou que esteja comprovação até realmente comprado. De um laboratório. Isso, existe hoje que você pode ir lá na farmácia e comprar, só que daí é numa dosagem mais correta, alta, então. Isso, uma forma mais correta. É bom saber, porque eu até fiquei pensando, os meus pequenos, esses tempinhos eu comprei para eles na farmácia mesmo, aquelas gominhas que eles amam, porque tem um gostinho muito bom, que é de vitamina C. Que é em forma até de um gominho de laranjinha, assim, sabe? Comprei 2 vezes, agora você falou, eu falei, nossa, não deve ter feito, né? Eu só joguei dinheiro fora, não deve ter feito efeito nenhum que eu queria. Bem provável não. C, né? Porque eles gostam, porque é docinho, gostinho bom, né? Mas para essa função de aumentar a vitamina C, provavelmente não fez efeito nenhum. Provavelmente não. A gente tem que repor de outra maneira daí. Ó, gente, bom saber, né? E realmente a gente vai finalizar com um assunto bem polêmico aqui, né? Mas é uma coisa interessante porque muita gente acaba comprando essas gominhas ou essas cápsulas que estão ali mais fácil, mas que nem você falou, pro organismo não vai estar fazendo, porque é micro, né? Então não vai estar fazendo efeito nenhum. Né? E tem aqueles, direcionado para cabelo, direcionado para unha. O nosso corpo, a partir do momento que você ingere alguma coisa, o nosso corpo não sabe se ele vai pro cabelo, se ele vai pra unha, pra onde que ele vai. Então, realmente é algo que não tem comprovação e pela minha prática médica é algo que não muda muita coisa. Então, vale pegar algo que realmente seja comprovado cientificamente para fazer o efeito Exatamente. Que a gente precisa, né? Exatamente. Obrigada, doutora Lara, pela sua participação no Conexão Mais Saúde. Obrigada. E esperamos você novamente aqui. Combinadíssimo. Até a próxima.
Tchau, tchau. Tchau.